É com muita alegria, com muito prazer que está no ar o programa Cristo a Esperança. Eu, Pastor Elcio, na apresentação deste programa, quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida, para o seu lar, pela sua família. Quero, neste instante, desejar que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida e no seu coração. Estamos aqui levando o melhor da música, o melhor da palavra de Deus para o seu coração. Não saia daí, nós temos um encontro especial nesses minutos e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero estar orando por você, abençoando você neste momento. Então, meu amigo, lembre-se que para buscar ao Senhor, você deve buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E vamos lá para a palavra de Deus. Eu gostaria de, neste dia, trazer uma palavra de fé ao seu coração e trazer aqui orientações e quem sabe isso vai servir para o seu elevo espiritual. A palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos chama a atenção e neste dia eu gostaria de trazer algumas explicações sobre uma matéria muito importante, isto é, baseado neste versículo de Efésios capítulo 2, versículo 8, onde nós temos escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meu amigo, baseado neste versículo que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2 e o versículo 8, eu gostaria de falar um pouco sobre a salvação, aonde nós temos como uma matéria não só apenas teológica, mas da parte de Deus para as nossas vidas, que se complementa no processo do dia a dia, na nossa salvação. E por que devemos ser salvos? A Bíblia é muito clara que nós precisamos buscar a Deus. Isso no Antigo Testamento, Deus é salvação. No Novo Testamento, diz que o processo de salvação vem através de Jesus Cristo, o homem que pagou a sentença da condenação que tinha e que pairava sobre a humanidade, agora com alguns quesitos. E traz algumas polêmicas, às vezes, as pessoas que não têm a compreensão do que é ser salvo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é uma obra redentora, é a obra expiatória. Mas é necessário, meu amigo, minha amiga, observar alguns quesitos importantes no processo da salvação. Porque nem todas as pessoas estarão salvas. Nem todos alcançarão a salvação em Cristo. Por quê? Devo explicar nesta palavra que eu vou estar aqui mostrando biblicamente. É claro que não tenho condições de, neste dia, trazer toda a informação necessária, mas alguns dados importantes da salvação. Quando falamos em salvação, isso é no seu original, a doutrina que ensina a salvação, daria-se o nome da soteriologia. Soteriologia é a doutrina bíblica da salvação. Isso, independente do credo religioso, a Bíblia é a única regra de fé que faz nós ligarmos, a nos aproximarmos de Deus. Então, a doutrina da salvação é muito importante e precisa ser observada. Em primeiro lugar, salvação. O que é salvação? É livramento, é algo que vem para socorro daquele que
está tanto necessitado. E o que vem da parte de Deus? Observe que em Efésios capítulo 8, a palavra de Deus diz que porque pela graça é que somos salvos. Essa graça foi manifestada da parte de Deus aos homens. Por que graça? Porque nenhum de nós merecíamos tamanho investimento da parte de Deus para a salvação da humanidade. Observe que nenhum homem era perfeito, ou nenhum homem é perfeito, ao ponto de ganhar a salvação por si mesmo. Por isso, a palavra de Deus está dizendo que é pela graça de Deus que somos salvos. Meu amigo, se não for graça de Deus, nenhuma carne se salvaria. Todos estariam condenados. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, longe da glória de Deus. Quando estamos olhando para o processo da salvação, nenhuma carne se salvaria, nenhum homem, todos estariam perdidos, desde a transgressão de Adão. Mas isso é algo que você já conhece. Eu gostaria de compartilhar com você a necessidade que você tem de buscar ainda hoje ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma. Isso porque Deus deixou para que nós pudéssemos decidir, escolher. Há um processo, quando falamos em salvação, há um processo. Eu gostaria de, neste dia, apresentar pelo menos a você 3 grandes passos importantes para alcançar a salvação. Ou por que não dizer que a salvação se compõe em 3 aspectos importantes. É necessário observar que para a pessoa dizer sou salva, não pode apenas observar um dos quesitos, é necessário um todo. Então eu diria, é um processo para que a salvação venha estar dentro de você e que você tenha alegria, como disse o salmista, da salvação, meu amigo, meu irmão que está assistindo, é necessário você observar 3 aspectos importantes. Sem esses 3 processos, sem esses 3 aspectos, não dá para dizer que você realmente já está salvo ou é salvo. Mas tem que, na sua vida do dia a dia, observar os 3 aspectos. Se salvação está inserido no texto bíblico e é o processo da parte de Deus, esse processo existe um trâmite para que a sua vida tenha, ou que você tenha alcançado a salvação em Jesus Cristo. Então vamos aí, nesses minutos, trazer a você esses 3 aspectos. O primeiro aspecto é algo interessante, porque se a Bíblia diz que todo homem está sobre a maldição do pecado, se todos pecaram, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos estão debaixo de uma condenação eterna. Então observe que há necessidade da intervenção divina. Há uma necessidade, então, da intervenção divina. Volto a dizer, como isso? Graça de Deus. Por isso Paulo está dizendo que pela graça sois salvos. Isto por meio da fé. É importante dizer que as condições de salvação, vem aí algumas coisas que levam você a alcançar arrependimento, porque isso vai ser trabalhado no seu intelecto, na sua condição emocional, na sua vida diária como prática e usar o argumento necessário fé. Então, dos 3 aspectos, primeiro, eu colocaria a você, nós precisamos receber de Deus a justificação. Isso é uma intervenção de Deus. Justificação é um ato, é algo
que somente de alguém que tem autoridade pode justificar alguém. Isto é, quando falo de justificação, falo de um ato judicial, um ato que pode justificar alguém. Então, o processo de justificação, desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, melhor dizendo, até o Novo Testamento, você vai encontrar os processos que vêm ajuntando como justificativa para o homem. É Deus provendo um meio para justificar o homem. Esta é a maior graça de Deus à sua criatura, a maior graça manifestada a todos os homens, ao ponto de, para completar o processo de justificação, veio então Jesus, oferece como um sacrifício a todos que estão debaixo dessa maldição. Então Jesus vem completar o processo de justificação que temos diante de Deus e para com a nossa vida. Então, justificação nada mais é do que nós termos da parte de Deus um meio que nos justifica, que nos faz, então, justificados. Isto é, somos justificados na condição por meio da fé. Isto é muito importante porque a palavra de Deus tem muitos quesitos, muitas coisas mesmo, que são fontes da onde vem a justificação. Eu não existe tempo suficiente hoje para mim estar falando sobre todo o processo da justificação. Mas eu quero que você entenda os 3, pelo menos, aspectos para nós fazermos a aplicação pessoal para você neste dia. É aula prática, é para que você entenda toda a palavra de Deus e que venha definir algo maravilhoso para o seu viver. Então, quando eu estou observando, quando Paulo diz que pela graça somos salvos mediante o meio que nos leva é a fé, é porque nós temos que exercitar algo que está no nosso espírito de buscarmos ainda mais a salvação. A salvação há uma necessidade, é necessário que o homem busque isso para alívio do seu interior. Aquilo que te opressiona, aquilo que te escraviza no espírito. E as condições espirituais, muitas delas, sabe você que muitas, é porque nós nos sentimos longe de Deus. O homem é capaz de aproximar de Deus através do Espírito, assim como nós temos que exercitar a nossa fé, que é um dos atributos do nosso Espírito. Pois bem, o processo de justificação acontece exatamente porque Deus, pela sua bondade e misericórdia, oferece o seu Filho. Por isso, João capítulo 3, versículo 16, está a maior demonstração de que Deus fez e continua até hoje fazendo algo por aqueles que querem ser salvos. Observe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Observe o meio que você pode ser justificado, exercitando a fé, para que todo aquele que nele crer. Crer em quê? No sacrifício que Deus deu para a humanidade, ao ponto de justificar nesse processo o homem que havia caído na transgressão do pecado. Pois bem, o processo ainda, nós poderíamos estudar um pouquinho sobre a natureza da justificação, a necessidade da justificação, a fonte. Mas a fonte, eu gostaria de falar o que é a fonte. A fonte é a graça, porque está aí,
Pela graça sois salvos. É uma fonte riquíssima de justificação. Nós temos outros que nós poderíamos estar dizendo que está ligado a esta graça de Deus. Mas, como algo importante no processo da salvação, é isso, alcançarmos a justificação de Deus. Só Deus poderia justificar o homem. Meu amigo, se você não tiver na sua vida o processo de justificação que de Deus é dado a todos os homens, mas os homens só alcançam a justificativa por meio da fé. Por meio da fé. Fé não é algo que tem que ficar apenas no seu dia a dia, na fala. É necessário você exercitar a sua fé. Quando a palavra de Deus que devemos dizer que devemos buscar ao Senhor, aumentar a nossa fé, buscar ao Senhor. A cada dia nós devemos estar mais próximo do Senhor. Eu acho interessante citar a você a passagem que um certo jovem, um homem muito rico, um doutor da lei, chega a Jesus e pergunta para Jesus, diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: você sabe os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Ele está se referindo isso a um doutor da lei. Claro que conhecia, se era um doutor da lei, automaticamente conhecia o processo da lei, aquilo que envolvia a lei. Mas parece ele ter muita dificuldade de entender que a condição da salvação parece que não está dentro dele, por dois motivos. Eu poderia dizer, qual a razão? Jesus está tentando diagnosticar aonde está a falta do homem. Quando eu olho então essa necessidade, observe então, meu amigo, o que está registrado na passagem de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 18 a seguir, quando nós encontramos no texto sagrado a palavra que diz assim: um certo príncipe chegou dizendo ao mestre: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. E ainda Jesus disse assim: você conhece, você sabe os mandamentos? E isso, quando citou os mandamentos, ele, versículo 21, disse: estas coisas tenho observado desde a infância. Isso eu tenho observado desde a mocidade. E Jesus, então, disse a ele que estava alguma coisa errada. Está faltando, então, alguma coisa. Se ao ponto de você estar em dúvida, perguntando o que deve fazer para alcançar a vida eterna, alguma coisa está faltando em você. E o que seria isso? Se nós encontramos esta passagem bíblica, também relatada por Mateus e por Marcos, este jovem rico, este mancebo, esse doutor da lei, então Jesus também mostrou a ele algumas condições. Observe o que Marcos capítulo 10 é o mesmo relato, e o versículo 17 diz que quando Jesus estava no caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão Deus. E ele faz a pergunta: conhece os mandamentos? Se conheço, desde a minha mocidade. E essa é uma dificuldade. Vamos ler também o que está registrado em Mateus, capítulo 19. No capítulo 19 de Mateus, nós encontramos um relato, novamente, falando a respeito deste homem. Observe que está no versículo
capítulo 19, versículo 16 diz: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: Bom mestre, que te fazer para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, esta passagem, veja bem que Jesus está mostrando que ele deveria observar os mandamentos. Havia um quesito importante para aquele que quisesse alcançar a vida eterna. No antigo pacto, era observado, porque Deus, quando inseriu a lei, colocou algo forte para todos os homens. Quando a lei é dada lá no Monte Sinai para Moisés, Deus inseriu algo na lei. Mas o que? Como se fosse hoje, para você entender, você que talvez tenha um conhecimento maior de lei, no processo teria que ser observado a lei de Levítico, capítulo 18 e o versículo 5. Lá no livro de Levítico, no capítulo 18 e o versículo 5, foi inserido dentro da lei como se o homem que quisesse viver eterna, alcançar o direito de viver eternamente, de ter uma vida eterna, era necessário observar todos os mandamentos, cumprir todos os mandamentos. E aquele que cumprisse todos os mandamentos, então viveria porque cumpriu os mandamentos. Olha o que está escrito aí, meu amigo. Se todo aquele que cumprisse, viverá por eles, viverá porque cumpriu todos os quesitos. Quando Jesus está dizendo ao jovem de qualidade, ao mancebo de qualidade, e ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus está mostrando a ele que o quesito, que algo que ele precisa está inserido na lei. E se ele é conhecedor da lei, ele disse: você não sabe a lei? Como é que você tem lido? Como é que você interpreta a lei? E ele citou para Jesus alguma coisa que está exatamente dentro da lei. E citou: honra teu pai, tua mãe, teu próximo. Jesus disse: olha como que foi fácil para você identificar. Mas isso parece que lhe faltava algo. Só Jesus, meu amigo, para fazer aqui já o resumo, só Jesus é quem pôde cumprir todos os quesitos da lei. E foi por isso que ele, como homem, ele alcançou o prêmio da ressurreição dos mortos, porque ele cumpriu todos aqueles artigos da lei que estava no antigo pacto. Agora, para um novo pacto, então ele faz com que todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, então eu volto para o processo da justificação. Quando Deus nos justifica, quando é que isso acontece? No processo de pagamento ou no processo que é arquivado em Jesus. Porque Jesus, como homem, ele paga a sentença a todos os homens. Ele justifica através de um meio legal que está inserido na lei. Nenhum homem poderia cumprir toda a lei. Jesus cumpre como homem, e aí ele abre a grande oportunidade a todos quantos creem. É o exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, disse o escritor aos Hebreus. Então, a fé, é importante você crer que Jesus Cristo é o único homem cumpridor de toda a lei e que ele pode, através do processo de justificação e os meios de justificação legais, ele justifica todos aqueles que vêm a ele. Então, o primeiro processo da justificação, da salvação, eu coloco como justificação. Nenhum homem poderia se justificar, porque diz Efésios 2:8 que pela graça somos salvos, por meio da fé. Estou explicando, por meio da fé. E aí está o complemento: não vem
de obras. Tem muita gente achando que ser bonzinho de obras alcança salvação. Meu amigo, é um engano, porque as tuas obras, diz Isaías, o profeta Isaías, que nenhuma obra é tão suficiente para justificar nenhum homem. A tua obra de justiça, diz o profeta Isaías, que é considerado como imundícia, é como nada, é como esterco, não vale nada as tuas obras sem a fé. Tiago escreve dizendo que a fé sem obras é morta. Mas por que Tiago diz que a fé sem obras é morta? É porque as obras é o complemento, é algo que é proveniente da fé. Quando você tem fé, você faz obras. A fé, então, é o que estimula você a fazer as obras. As obras não vai te levar a você alcançar a salvação. Não, elas devem ser fruto da salvação que há em você. É claro, é muito profundo essa condição de você entender. Você precisa compreender um pouquinho mais da palavra de Deus para você ver o quanto isso é importante para você. Eu estou explicando o que é o texto sagrado, o que é a Bíblia Sagrada. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, porque se viesse das obras, só aqueles que teriam condições de fazer boas obras é que seriam salvos. Vamos dizer, os mais ricos, pessoas com condições, é o que poderia fazer melhores obras, apresentar com obras, como nós temos visto nos nossos dias. Há muitas pessoas que se dizem bonzinho e fazendo obras. Mas estas obras, se não for através da fé ligada em Cristo Jesus, para nada serve, amigo. É bom, é necessário você observar que para a salvação é o meio da fé. Vem por meio da fé e é dada por Deus. Não é por você que vai alcançar naturalmente a salvação. É através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Senão, nenhuma carne é possível se salvar. Jesus disse isso quando estava nessa terra, no seu ministério. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Quando então ele diz, deve vir todas as pessoas, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja quem for, é necessário vir ao Senhor, porque sem Ele, ninguém consegue chegar ao Pai. É Jesus que é o meio e Ele justifica-nos com um processo legal diante da palavra de Deus, o processo da salvação. Então eu estou dizendo a você que o primeiro aspecto da salvação é a justificação. Segundo, para nós não delongarmos muito, falo do segundo processo, o segundo aspecto da salvação, que é chamado, dentro da soteriologia, dentro do meio de salvação, a regeneração. Justificação, então, é algo que vem para a nossa vida espiritual, isso é para o nosso espírito, é algo que nos aproxima de Deus. Só você pode chegar-se a Deus, porque você tem o Espírito. Então, o processo de justificação é para o seu espírito, aonde está fé. Fé no seu espírito, fé, esperança e amor, faculdades do espírito, onde o seu espírito, então, consegue ser numa condição justificada. No segundo aspecto, regeneração, a regeneração é para a alma. Então, porque a sede dos nossos sentimentos está, então, a nossa alma. Também, no mesmo condição, nós temos a regeneração, o seu processo. Em natureza, nós temos em meio e nós temos como necessidade, nós temos como efeitos também que poderíamos falar do processo que está ligado à salvação como regeneração. Mas uma explicação mais rápida, o que é ser regenerado? Ser regenerado é uma pessoa que vem
demonstrar na sua atitude de ter uma nova vida. É nada mais aquilo que Jesus disse quando um homem chegou diante dele, procurou conversar com Jesus à noite e disse a Jesus que precisava ter esse particular e que ele pudesse crescer espiritualmente. Quem sabe que este homem, por ser um rabino, por ser ele um membro do Sinédrio, por ser ele um homem conceituadíssimo na comunidade de Israel, tinha o seu prestígio, tinha o seu nome. De quem eu falo? De Nicodemos. Capítulo 3 do Evangelho de João narra a história de que esse homem era membro do Sinédrio, uma alta posição para o povo daquela época. Nicodemos era um mestre, era um rabino. Isso porque o próprio Jesus, em diálogo com Nicodemos, ele diz: eu sei que tu és mestre em Israel. Olha que profundidade. Esse homem, como Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele tinha o conhecimento das leis de Israel. Ele conhecia, ele era alguém que estava sempre aconselhando, quem sabe, nas sinagogas, os seus ensinos, as suas palestras. Muitas pessoas sabiam que ele era o professor Nicodemos, ele era um mestre Nicodemos. E ele vai ter com Jesus à noite. Eu faço sempre um grifo nesta passagem, porque eu acho que Nicodemos, ele foi à noite. Alguns dizem que ele foi à noite ter com Jesus porque não queria ser visto pelas pessoas. Eu até não penso assim. Eu penso que Jesus foi à noite para ter com Jesus porque ele queria um momento a mais, ele queria uma aula. E essa aula de Jesus para Nicodemos, ela seria muito especial. E por que eu falo isso? Quem sabe eu estou falando com você que é líder de uma comunidade, que eu falo às vezes com um obreiro que está me ouvindo, você que gosta e quer que a sua liderança cresça. Eu também vejo a mesma posição que Nicodemos estava observando uma coisa. A sua classe, o seu povo, os seus liderados não estava crescendo e ele queria que crescesse muito. Isso é imaginação, é um pensamento meu, porque Nicodemos era mestre, era um homem que estava nas sinagogas, mas quem sabe a sua plateia lá chegava um número razoável de pessoas. Enquanto ele estava vendo que a plateia que estava acompanhando Jesus crescia assustadoramente, e esse homem não tinha a faculdade tal qual a de Nicodemos. Quem sabe Nicodemos disse assim: eu preciso ter uma aula especial com esse jovem, com esse mestre, porque ninguém consegue fazer o que ele está fazendo. E quando Nicodemos dirige a Jesus, ele sabe que a agenda de Jesus, se for pensar assim, era repleta, estava sempre com os seus discípulos, sempre pessoas perto. Como é que eu vou conseguir um tempo importante para ter uma aula? Que aula? Que também o meu público cresça exatamente como o dele. Como eu sou mestre e ele é mestre, eu preciso de uma aula de mestre. Então, quando ele tira esse dia e conversar com Jesus, Jesus já sabe qual é a intenção de Nicodemos. E por isso, quando Jesus diz a Nicodemos, diz assim: eu sei, em outras palavras, eu sei por que tu vieste, mas para alcançar o que você veio buscar, a aula que você quer, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos, então, ficou ali sem ter uma condição de saída, porque recebeu. Mas por que nascer de novo? É isso que está registrado no capítulo 3 de João. A necessidade da regeneração. Era algo que a lei não podia fazer na vida de Nicodemos. E Jesus está evangelizando Nicodemos. Jesus está mostrando a Nicodemos que o processo de salvação não é pelas letras, não é pelas obras. Agora é pelo processo de fé, crendo.
A partir do momento, Nicodemos precisava crer, e Jesus poderia ser um dos discípulos, dos maiores discípulos de Jesus, porque Jesus estava dando uma aula para ele naquele dia, e ele, com um conhecimento muito grande de lei, poderia ser ele um grande dos discípulos. Mas Nicodemos, a partir daquele dia, ele se ausentou, e você não vê falar mais em Nicodemos, no mestre Nicodemos. Não chegou a conversão desse homem, não chegou a regeneração deste homem, não quis ele se despir, dizer, não, eu quero tudo, nem que tiver que fazer todas as aulas, me ensine então como devo fazer. A humildade faltou em Nicodemos. É necessário nascer de novo. Ele disse, mas como vou nascer de novo? Se eu, porventura, vou entrar no ventre e nascer novamente? Disse, não, Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos estava como se entendendo, mas ao mesmo tempo ele deixa. E o silêncio de Nicodemos, Jesus continua evangelizando. E quando nós dizemos que o texto áureo da Bíblia é sagrada, sabe para quem foi dito? Para esse mestre. João 3,16. E Jesus diz para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quem ele estava falando isso? Para o mestre, para o rabino, para o membro do sinédrio. Jesus está pregando, Jesus está falando para um homem de um elevado conhecimento, mas Jesus está dizendo, isso não é suficiente para o processo da salvação. É necessário haver uma regeneração, nascer de novo. Nascer de novo de que forma? Nas suas atitudes, no seu dia a dia. Isso é novo nascimento. Nós dizemos que isso acontece quando a pessoa, ela por si mesma diz, não quero viver aquela vida que eu vivi anteriormente. Eu quero a partir de hoje ser um novo homem, uma nova mulher. Todas as coisas, disse Paulo, para trás ficam e eu avanço para aquelas que são futuras. Quando a Bíblia diz que todas as coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo. Esse é o processo da salvação que nós denominamos o segundo como o processo regeneração. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. O processo de salvação tem que se complementar. Não dá para dizer, sou justificado, se não for regenerado. Se a partir do momento que você diz, sou justificado, eu recebo a graça de Deus através de Cristo, e nesse sacrifício eu sou justificado. Agora, como o processo da justificação está em você, você começa a produzir o fruto dessa justificação, que demonstra o novo nascimento, a regeneração em você. Meu amigo, é isso que muitas vezes nós não vemos nas pessoas. Muitas pessoas acham bonito o evangelho, e por que não dizer a palavra evangélica, ou evangélico, está se tornando uma forma linda e bonita. Mas eu quero dizer que você precisa não só apenas ser evangélico, você precisa ser regenerado. Um novo homem. As tuas atitudes, as coisas que você praticava, a palavra de Deus, quando você se converte ao Senhor. E o que é converter-se? Porque muitas vezes essas palavras acontecem e você não entende. Sabe o que é converter? Convergir, voltar de direção, mudar de sentido. Quando a conversão acontece em você, você era um homem que vivia pecando. A partir de então, você diz, a partir de hoje, tenho uma nova posição de vida. Isso é, no aspecto da salvação, regeneração. Uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher. Regeneração é necessário. Precisa o homem se regenerar. Jesus disse,
É necessário nascer de novo, nascer da palavra de Deus, nascer em Cristo. Pois bem, falei de 2 aspectos e o último que eu disse, 3 aspectos importantes que compõem a salvação. O terceiro aspecto da salvação é a santificação. Também está colocado juntamente, e eu observo o versículo que lemos no início. Efésios 2, 8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O terceiro aspecto da salvação, que é a santificação, a palavra de Deus diz que a santificação vem para a nossa vida e ela é expressada através do nosso corpo, porque justificação para o nosso interior, para o nosso espírito, a regeneração para a nossa alma e a santificação para o nosso corpo. Quando você é justificado, o processo começa de libertação no seu interior. Então responde nos seus sentimentos, na tua alma, e todo o seu desejo é cada dia mais buscar a Deus, a vontade de Deus. Então, como no automático acontece o terceiro aspecto, todas as vezes que você se aproxima de Deus, você se santifica, isto é, santificar é tirar, é sair para ser santo, é se santificar, é aperfeiçoar. Santificação, então, nada mais é do que a abstinência de ato para que eu seja uma pessoa santa. Isso é importante porque também nós poderíamos falar da sua natureza da santificação, a natureza da santificação, os meios da santificação e também a condição, para que nós pudéssemos ser santos. Mas resumindo aqui, a santificação é que te leva a você a aproximar-se de Deus. Lembrando você os 3 aspectos: justificação, regeneração e santificação. A santificação faz com que você, então, exerça algo que está inserido no processo quando você aceitou ser nova criatura. Para ser nova criatura, você não consegue continuar fazendo aquelas velhas coisas, aquelas atitudes pecaminosas, porque você passa a viver uma dimensão de fé e você quer se tornar santo. Abster-se daquilo, se afastar daquilo que te contamina, daquilo que está para com você, que afasta de Deus. Para ser santo é aproximar-se de Deus. Observe que a palavra de Deus fala muito do processo da santificação, mas quem sabe outro dia eu trago a você o que é ser santo. Realmente, você possa entender nesses 3 aspectos da salvação, a santificação. A Bíblia diz, os escritores hebreus, que sem a qual ninguém verá o Senhor. As suas atitudes, quais são diante de Deus? Você é uma pessoa justificada por Deus? Você crê no sacrifício de Jesus? Você tem aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pois bem, isso vai demonstrar se as tuas atitudes, se você realmente prova que é uma nova criatura. Nova criatura só é demonstrada através das condições, do exercício que dá sua fé. E quando você exercita a sua fé, você então demonstra uma atitude. Não é ninguém que vai fazer por você, é no seu interior que vai fluir isso. Alguém vai observar e disse, aquela mulher mudou, aquela mulher era assim, mas a partir do dia o quê? Que aceitou Jesus, que fez o pacto com o Senhor, ela mudou de vida. Então isto quer dizer, ela se regenerou, ela tem uma nova vida, um novo nascimento, que é a palavra de Deus, através da palavra de Deus.
automaticamente, justificada, regenerada, ela passa a viver uma vida de abstinência. Quando ela quer jejuar um pouco mais, quer consagrar mais, quer orar mais, quando esta pessoa volta-se para Deus, numa decisão de aproximar de Deus, inicia-se o processo chamado santificação, a qual é o desejo de Deus a todos os homens, a toda a carne, para que se sejam santos, para que busquem a Deus, sejam ligados a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero orar por você neste dia, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que esta palavra venha esclarecer que não se trata apenas de um conceito de religiosidade. Salvação é necessidade humana, é necessidade que você tem, a sua alma, o seu espírito tem sede de Deus. Não adianta você procurar preencher os seus vazios com coisas desta vida que é passageira. O seu vazio interior é do tamanho de um Deus, do Deus que está para te preencher o seu espírito. Logo, a tua alma encontrará paz, descanso. É o que Jesus disse: vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a sua alma. Quero que a sua alma tenha paz. Quero que o seu interior tenha o gozo da salvação, como disse o salmista. E você tendo este gozo, o maior desejo seu é de cada dia se aproximar de Deus. Vida santificada, vida esta voltada para as coisas de Deus. E todos esses três aspectos da salvação vai lhe dar o quarto, que é chamado glorificação. Isso estará para o último estágio, quando concluir a tua vida terrena. Deus então terá que já você como prêmio daquilo que você tem feito. Eu quero orar por você nesse dia, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, estou aqui, Senhor, junto aos meus amigos, às minhas amigas, meu Senhor, aonde estiver chegando esta palavra de fé, que possa ele alcançar os aspectos da salvação, ser um homem justificado, regenerado e santificado. Pai, que a tua palavra, que é profunda, venha surtir o efeito e limpa agora o interior desta vida. Pai, fazendo com que a tua palavra seja revelada e seja agora uma bênção para este lar, para esta vida, para esta família. Em nome de Jesus. Amém.